O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburn e Fred Swecker. Parte 2. Voltando a respirar. Capítulo 7. Liderando como servo. Se você tem filhos pequenos, provavelmente conhece os bonequinhos alemães Playmobil. Essas figuras de plástico, cavaleiros, cowboys, construtores e donas de casa, têm a cabeça arredondada e mãos fixas numa posição que lhes permite segurar uma grande variedade de acessórios, desde chicotes e baldes até bonecas e carrinhos de bebê. Quando minha filha Rebecca tinha seus 2 ou 3 anos de idade, costumava olhar para essa turma colorida e chamá-la de bonecos de beliscar, por causa da forma como as mãos deles pareciam estar preparadas para beliscar alguém. Uma noite, Rebecca e sua amiga Tracy estavam sentadas no chão da cozinha brincando com os bonecos de beliscar quando me afundei numa das cadeiras da mesa da copa depois de um dia cheio. Olhando meio distraído para elas, acabei ficando fascinado com toda a imaginação da brincadeira de Rebecca com a família de cabeça redonda. Enquanto cuidava do jantar no fogão, a mamãe boneca brincava alegremente com o bebê boneco. Enquanto isso, Tracy trazia o papai boneco do trabalho em seu carro. Ao passar por sua doce esposa de cabeça redonda, ela fez o papai boneco parar e lhe dar um beijo no rosto. De repente, Tracy franziu a testa numa expressão carrancuda e fez o papai boneco marchar até a sala, atirando-o então sobre um sofá. "O papai vai se deitar", anunciou a todos com um tom de desgosto. "Papai nunca faz nada para ajudar." Estremeci em minha cadeira. O pai de Tracy era como muitos maridos de nossa cultura, que não fazem ideia de como deve ser um bom casamento. Uma vez que tantos maridos não têm a mínima noção de como devem agir ou liderar, acomodam-se com o que lhes parece mais natural. Diante da lista de nossas características inatas apresentadas no capítulo anterior, isso não é nada bom. Claro que podemos dizer que desejamos ser um marido melhor ou passar mais tempo em casa e menos no escritório, mas esses chavões desaparecem rapidamente diante das tentações e pressões da vida. Sem um plano mestre para transformar nossa mente com relação à liderança no casamento, voltamos aos nossos costumes naturais e, como resultado, levamos uma vida medíocre. Para fazer progresso, é preciso começarmos incorporando atos sacrificiais de liderança, deixando que Jesus seja nosso exemplo máximo. Pouco antes de morrer, Jesus utilizou uma prática comum de sua época, lavar os pés ao entrar numa casa, para nos mostrar o que fazer. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: "Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." João capítulo 13 versículos 12 a 15. Porém, não devemos nos sacrificar simplesmente para seguir um exemplo, do contrário nossas atitudes serão facilmente distorcidas. Não faz muito tempo, nossa família estava num restaurante italiano quando nosso filho mais novo, Michael, usou $5 do seu próprio dinheiro para comprar uma porção de salgadinhos de queijo para dividir com todos. Tínhamos sido ensinados sobre sacrifício em nosso culto familiar e ficamos contentes com o desejo de Michael em dar o exemplo. O problema é que ele passou o resto da noite contando vantagem por causa dos tais salgadinhos como se tivesse marcado o gol de vitória da Copa do Mundo. O que significa fazer sacrifícios? Muitas vezes, qualquer sacrifício que fazemos por nossa esposa é mais para dar uma polida em nossa própria imagem do que para fazer, de fato, algo por ela. Deixe-me dar um exemplo. Quando Brenda trabalhava como enfermeira no centro cirúrgico, era chamada com frequência para atender emergências no meio da noite. No entanto, ela nunca se levantava sozinha naquelas madrugadas frias. Eu acordava com ela, saía para esquentar o carro e raspar o gelo do para-brisa enquanto ela se aprontava. Só voltava para a cama quando ela partia. Nas manhãs em que ela estava trabalhando em seu horário normal, enquanto ela tomava banho, eu preparava o almoço que ela levava para o serviço, colocando na sacola alguma coisa especial, como um chocolate. Às vezes,
Passava pelo carro dela no estacionamento do hospital e deixava um bilhetinho romântico preso ao limpador de para-brisa. Quando saíamos para jantar, sempre pedia aperitivos antes da refeição, fazendo uma extravagância só porque sabia o quanto ela gostava desse tipo de coisa. As colegas de trabalho de Brenda ficavam sabendo do tratamento especial que ela recebia e comentavam com inveja: "Você tem tanta sorte de o seu marido ser gentil assim." Brenda sorria e respondia: "É verdade." Mas, por dentro, não sabia o que sentir por causa da forma como eu muitas vezes a insultava. Claro que ligar o carro, dar chocolates e escrever bilhetinhos românticos eram coisas ótimas, mas provavelmente beneficiavam mais a mim mesmo do que a Brenda. Gostava de ser conhecido como um sujeito sensível. Mais do que isso, adorava o que suas amigas e colegas diziam sobre mim: "Você tem um marido tão carinhoso e atencioso." Pode ser que eu fizesse tudo o que estava na lista de 50 coisas para agradar sua esposa, mas ainda era culpado de passar por cima dela durante as outras 23 horas do dia. Se você, como árbitro supremo, está acabando com a união do seu casamento, não basta polir sua imagem fazendo sacrifícios. É preciso transformar completamente sua mentalidade e motivações. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, esse ato de submissão não foi uma forma de ele mostrar sua maior humildade ou sensibilidade. Sua principal motivação não foi servir de exemplo, como podemos ver nessa passagem das Escrituras. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13 versículos 1 a 5. Jesus sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e estava triste por ter de deixar seus amigos. Queria demonstrar seu amor por eles mais uma vez antes de partir. Cristo fez o mesmo pelo restante da humanidade, suportando os horrores da crucificação como manifestação suprema de sua submissão no ato de amor sacrificial mais extraordinário de toda a história. Cada um de nós deve fazer o mesmo por sua esposa. O sacrifício da submissão masculina servirá de exemplo, mas seu propósito maior é libertar nossa esposa de modo que ela possa ter uma vida plena e desenvolver todo o seu potencial. Ao nos lembrarmos novamente das palavras de Paulo, vemos que a submissão deve estar arraigada no amor e na união. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14 versículos 15 a 18. A liderança de servidão é mais do que lavar os pés da esposa de vez em quando ou passar o aspirador na casa antes de ela voltar do shopping. É mais do que arrumar a cozinha, lavar as roupas ou encher o tanque do carro dela. Temos vizinhos que não teriam problema algum em fazer essas mesmas coisas por nós. O importante é ser. O serviço não consiste em algo que fazemos, mas naquilo que somos. Não podemos simplesmente agir como servos de vez em quando, de acordo com nossa própria conveniência. Antes, é preciso tornar-se um servo. Nossa mente precisa ser transformada para pensarmos como tal e nosso coração precisa ser convertido para que nos sujeitemos como tal, o tempo todo. Jesus tornou-se um servo. Também devemos nos tomar servos e rejeitar nossa mentalidade de árbitros supremos. Como podemos fazer isso? Por escolha. Apesar de o belíssimo exemplo de servidão de Jesus ser limitado em nosso casamento, afinal, ele nunca se casou. O Pai oferece o modelo transformador de que precisamos quando descreve o servo dos tempos do Velho Testamento. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Mas, ao 7º, sairá forro, de graça. Porém, se o escravo expressamente disser: "Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro", então, o seu senhor o levará aos juízes,
e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo capítulo 21 versículos 2 a 6. Imaginem a cena. Um judeu falido acorda certa manhã e vê-se sem saída. Atolado na pobreza, sem qualquer esperança de melhorar de vida, sem possuir coisa alguma além de um estômago vazio, não lhe resta outra escolha senão vender-se como escravo no mercado. Ombros encurvados, o orgulho há muito perdido, a única expressão de seu rosto pálido é a mais triste vergonha, os olhos fundos fixos no infinito. De repente, um desconhecido de olhar bondoso aparece diante dele. De algum modo, esse homem vê no escravo um vestígio de valor. Será um traço de amor aquilo que vejo nos olhos desse homem? Pergunta-se o escravo. Parece impossível, mas as esperanças do escravo ressurgem quando seu senhor paga o preço pedido por ele e o leva para casa. De fato, seu senhor o ama. Ele o veste bem e alimenta com fartura, dirige-se a ele com gentileza e o chama de irmão. 6 anos passam voando e dentro do coração do escravo desenvolve-se um amor profundo por seu senhor. Deseja retribuir pela graça e misericórdia recebidas dele. Quando finalmente chega o dia de o escravo ser libertado, com olhos cheios de lágrimas seu senhor oferece presentes para que o homem leve consigo. Ele recusa, mas oferece em troca seu próprio presente, sua vida, antes destruída e agora restaurada pelo Senhor. Oferecendo sua orelha para ser furada, ele recebe a marca com alegria, abrindo mão de seus direitos e seu futuro em troca da honra de servir e agradar seu Senhor para o resto da vida. Reconhecemos esse retrato. É nossa vida em Cristo. Fomos escravos, à venda no tablado do mercado, uma vida destruída por toda a perversidade e insensatez de nossos atos. Nosso Senhor tão puro encontrou, de modo inexplicável, algum valor em nós e pagou por nossa liberdade com seu sangue para que pudéssemos servi-lo. Ao experimentar seu grande amor, retribuímos esse afeto trabalhando para o seu reino, marcados de bom grado pelo Espírito Santo conforme Efésios capítulo 1 versículo 13 que diz o seguinte: Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa cena do Velho Testamento sugere outro retrato que apresentarei para você. Um dia, meus olhos se abriram e vi diante de mim alguém que até então não conhecia, minha esposa Brenda. Tendo encontrado valor em mim, ela pagou um alto preço para que eu fosse seu. Respondi a esse amor recebendo com alegria a marca de um anel dourado que dizia a todos que eu pertencia a ela. Ela era minha senhora e assumi o compromisso de servi-la para sempre. É claro que não sou literalmente escravo de Brenda. Em primeiro lugar, devo amá-la como Cristo amou a Igreja, e ele não é escravo de sua noiva. Ao contrário dos escravos do Velho Testamento, que não tinham direito algum, nós, maridos, certamente temos nossos próprios direitos separados de nossa esposa. Além disso, de acordo com o que entendo das Escrituras, ocupamos, sem dúvida alguma, a posição de autoridade no lar. Dito isso, nossa posição como líderes não pode ser separada do chamado de Deus à submissão, e esse modelo de servo do amor pode e deve servir de paradigma para nossa liderança. Um servo ama seu senhor como ama a si mesmo, e tem o compromisso de ajudar seu senhor a viver plenamente e se desenvolver ao máximo como pessoa. Você já ouviu isso antes? Mas Fred, a minha esposa não é minha senhora. É verdade, mas o propósito de tornar-se um com a essência dela é que deve ocupar o senhorio de sua vida. Como líder, você abre mão de seus direitos da maneira que for necessária, não porque ela exerça autoridade sobre você, mas porque você a ama. Você foi ordenado a amá-la justamente dessa forma por alguém que, de fato, tem autoridade sobre você, Jesus Cristo. Certa vez um homem nos perguntou: vocês falam tanto sobre servir e ceder. Não há momentos em que sentem que não são o cabeça do lar? A resposta é não. Sabemos que pode parecer paradoxal, mas a obediência a Cristo leva a bênçãos paradoxais. Essa abordagem de servo, na verdade, fortalece nossa liderança no casamento, ao invés de diminuí-la. Veja o que Brenda, minha esposa, tem a dizer. A submissão nunca foi uma coisa natural para mim.
Foi ainda mais difícil me submeter quando não tinha praticamente respeito algum pela espiritualidade de Fred. Em nossos tempos de grandes brigas e conflitos com os parentes, costumava perguntar a mim mesma: por que deveria me submeter a alguém que encontra-se numa condição espiritual pior que a minha? Sabia que devia me submeter por amor ao Senhor. Sabia que os caminhos do Senhor são retos, que Jesus Cristo havia se sacrificado por mim e que desejava que eu me submetesse a Fred por amor ao Senhor. Então, Fred mudou e tornou-se mais fácil me submeter quando ele passou a liderar por meio de seu exemplo. O compromisso de Fred com o serviço ao longo desses anos tem me ensinado muita coisa. Ao olhar para ele, sou inspirada a tornar-me uma pessoa melhor, e ao vê-lo entregar-se a si mesmo e abrir mão de suas vontades, senti o desejo de fazer o mesmo. Entendeu? Quando lidero como servo, a submissão de minha esposa torna-se algo mais fácil para ela, uma vez que fortalece minha liderança. Outro benefício conjugal da submissão à união é que ela torna seu casamento à prova de casos. Brenda explica: não sou uma candidata muito forte a ter um caso, pois entendo perfeitamente que isso é pecado. Além disso, penso muitas vezes: como poderia ter um caso? Ele me trata tão bem e abre mão de tanta coisa por mim. Como poderia ser tão desleal e ignorar isso tudo? Podemos até imaginar o que você está pensando. Você ouviu seu pai dizer uma porção de vezes: quem é homem de verdade controla a casa. Mas os homens de verdade não são necessariamente ditadores em seu lar. É o caso de Greg, um dos caras mais durões que conheço. No campo de futebol, se você entrasse numa dividida com ele, você seria dividido ao meio e de quebra. Ele ainda comeria seu fígado de aperitivo. Fazendeiro forte e inteligente, Greg parece meio homem e meio fera, mas compreende o que é a submissão mútua e exerce uma liderança terna sobre sua esposa, Candy. Nas palavras da própria Candy: sou tão feliz de ser esposa de Greg. Toda noite, quando ele volta do trabalho pronto para tomar banho, quer que eu fique no banheiro com ele para conversarmos. É tão meigo. Nunca pensei que Deus me daria um casamento maravilhoso e um marido incrível como o Greg, especialmente depois dos tipos horríveis que namorei na faculdade. Todo domingo à noite, Greg se encontra com 4 amigos. O casamento de alguns deles não anda muito bem, mas sabem que nosso relacionamento é algo especial. Um dia desses, um deles comentou com Greg: você deve estar fazendo alguma coisa direito, pois é evidente que sua esposa adora você. Greg não poderia ter ficado mais contente. Muitas esposas têm um marido dominador, mas Greg sempre pensa em meus sentimentos. De um modo geral, submeter-me a ele é algo que me dá liberdade, pois sei que ele busca ao Senhor em primeiro lugar. A nosso ver, Greg não é nenhum mariquinhas. Alguém se habilita a questionar a força de sua liderança? Uma questão de estilo. Ao optar pela submissão mútua, não estamos falando de abdicar da coroa. Estamos falando de abrir mão do seu estilo. Ao bancar o árbitro supremo, você passará por cima das convicções de sua esposa e acabará com a essência da alma dela. Num contexto desses, será impossível ela se desenvolver e nunca haverá união nem intimidade. Há um modo muito melhor de exercer liderança. Afinal, o sinal mais claro de loucura é fazer a mesma coisa repetidamente, ser arbitrário e esperar resultados diferentes. Bancar o árbitro é algo que faz nossa esposa definhar e torna os anos de casados mais solitários de sua vida. É hora de fazer as coisas de outra maneira. É claro que, ao se tornar servo supremo, é necessário usar de sabedoria, pois a submissão mútua pode levar a 2 extremos. Num deles, vemos aqueles homens que consideram-se monarcas de um reino, governando sobre a esposa como se fossem despotas. Essa atitude só nutre ressentimento e traz desequilíbrio para a relação. Do outro lado da moeda se encontram aqueles homens que abdicaram de seu papel de liderança masculina em função do feminismo. Em outras palavras, transformam a esposa em déspota do reino, submetendo-se a ela e deixando de assumir a liderança. Os 2 extremos são nocivos à família, pois constituem relacionamentos que vão contra os princípios de Deus, ou seja, o casamento deixa de ser paralelo à relação de Cristo com a Igreja.
Ao assumir a posição de servo, você não se verá em nenhum desses extremos. Antes, você é e continuará sendo líder. Por maior que seja a submissão masculina de Greg, tanto ele quanto Candy compreendem o que é a liderança masculina, como Candy nos relata. Houve um tempo em que o trabalho era uma questão difícil em nosso casamento. Nós dois detestávamos nossos empregos, de modo que Greg pediu demissão e voltou para a Universidade de Iowa. Depois de se formar e obter a licenciatura para lecionar, Greg descobriu que detestava dar aula e que seu desejo era cuidar de uma fazenda. Para mim, essa decisão gerou um bocado de estresse, pois havia sido criada num lar economicamente estável, no qual meu pai recebia um salário fixo todo mês. Além disso, não podia suportar a ideia de ser esposa de um fazendeiro. Assim, tomei uma atitude madura e me tranquei no banheiro de nosso apartamento. No devido tempo, acabei entendendo que Greg estava pensando e me submeti à sua decisão, e agora vivo muito feliz em nossa fazenda. Precisamos liderar e fazê-lo com firmeza, mas precisamos de um estilo de liderança de serviço que crie união e traga alegria à nossa esposa. Como é esse estilo de liderança na prática? Vejamos o retrato da vida do servo a fim de extrair dessa imagem mais características importantes do amor dele por seu senhor. Uma vez que a orelha do servo era furada, seu tempo não lhe pertencia mais. Não podia se levantar pela manhã e simplesmente decidir que ia pescar. Devia consultar seu senhor e saber o que havia de mais urgente a ser feito. O servo tinha poucos direitos. Se seu senhor era piedoso, então o servo usufruía dos direitos determinados pela Bíblia, mas estes podiam ser contados nos dedos de uma só mão. Para adquirir quaisquer outros direitos, era necessário discuti-los com seu senhor. Não faltava serviço. Pelo fato de amar seu senhor, o servo estava sempre buscando novas maneiras de servi-lo. Pensava em formas de alegrar o coração dele ou aliviá-lo de alguma carga que estivesse pesando sobre sua mente ou seu corpo. Ele desenvolvia novas aptidões a fim de aumentar o prestígio de seu senhor e torná-lo mais estimado em sua comunidade, sendo essa fonte de muito do seu próprio prestígio. Se orgulhava de seu papel de serviço ao Senhor e considerava-o uma honra. Apesar de ele mesmo ser sábio, considerava as ideias e opiniões de seu senhor tão valiosas quanto suas próprias. Quanto aos dons espirituais de seu senhor, o servo estava disposto a realizar as tarefas mais humildes e ingratas a fim de dar espaço para seu senhor poder exercer esses dons. Se seu senhor demonstrava fraquezas que prejudicavam seu ministério e seus relacionamentos, o servo acertava essas fraquezas com paciência, como se fossem suas próprias falhas, até que seu senhor fosse fortalecido pela graça e misericórdia de Deus e pelas experiências ao longo da vida. O servo também trabalhava de modo que protegesse a fé de seu senhor. Se o pecado do próprio servo prejudicasse seu senhor, ele não protelava para procurar libertação desse pecado. Amava seu senhor e tinha grande prazer em servir de todas as formas possíveis. Na verdade, era uma vida boa. Claro que para nós essa ideia toda é absurda. Quem abriria mão de sua liberdade para comprometer-se com um relacionamento desses? Porém, é isso que você deveria ter feito no dia do seu casamento. Uma nova forma de liderar. A adaptação conjugal é algo simples. Antes do casamento, você era o capitão da sua vida, navegando sua embarcação com base nas convicções pessoais e na essência da alma de uma só pessoa, você. Agora, você encontra-se no comando do matrimônio dos 7 mares. Como capitão, deve saber comandar com base nas convicções pessoais e na essência da alma de 2 pessoas. Se esse conceito é novo para você, é bom aprender logo. Por vezes, as convicções de 2 pessoas são conflitantes. Porém, de acordo com Paulo, a submissão masculina será um elemento necessário para manter a união a bordo de sua embarcação. A submissão masculina requer uma disposição humilde que respeita a essência de sua esposa. Onde posso encontrar essa disposição? Nossa sugestão é que você observe e adote a disposição do servo, pois, em primeiro lugar, ele ama seu senhor como a si mesmo e tem o compromisso de ajudar seu senhor a viver em plenitude e desenvolver-se como pessoa. Essa é exatamente a mesma vocação que encontramos no casamento. Além disso,
A disposição de servir oferece a humildade necessária para ceder em favor da união conjugal. Nas 2 primeiras seções deste livro, descrevemos o fenômeno comum do entorpecimento dos sentimentos da esposa e o papel do homem na submissão mútua como forma de reavivar esses sentimentos. Nas 2 seções seguintes, ensinaremos você a pensar como um servo. O que está em jogo? O desejo de toda mulher, união e intimidade com seu marido. E se eu não aprender a me submeter? Seu cruzeiro conjugal se transformará num naufrágio catastrófico. Ou, dentro da nossa analogia da morte dos sentimentos, seu casamento continuará no cemitério. Claro que você pode ter uma esposa dócil que fará vista grossa para sua falta de submissão, mas é bem provável que quando vocês estiverem sentados num restaurante, todos vejam que não há mais vida no olhar dela. Ou talvez você tenha uma esposa obstinada que se irrita com sua liderança e convive com você como se fosse uma casada solteira, mas pode ser que um dia ela embarque em seu navio. Na melhor das hipóteses, sua esposa é uma mulher temente a Deus que, apesar de não conseguir se submeter por respeito a você, encontra em Cristo as forças para ser submissa por amor a Jesus. Em todos esses casos, não há união. Pode haver paz, longevidade conjugal e até a aparência de que vocês têm um casamento perfeito. Porém, sua relação não é fundamentada na intimidade. Como resultado, os estragos começam a aparecer por toda parte, incluindo uma área particularmente importante para os homens, a vida sexual. Também é bom para sua vida sexual. Para as mulheres, a atração sexual baseia-se no relacionamento. Se você se recusou a assumir a atitude de servo, sua esposa terá pouca ou nenhuma atração sexual por você. Seja qual for o caso, é assim que funciona. Certa vez um pastor disse a alguém: "Está vendo aquela cadeira ali? É minha cadeira de aconselhamento." Sabe qual é a queixa que ouço com mais frequência de homens casados? "Não, qual é?" perguntou o outro. "Que não estão tendo sexo." Os leitores de A Batalha de Todo Homem nos inundaram de e-mails com variações dessa mesma pergunta. O que posso fazer para que minha esposa deseje ter sexo comigo? É uma pergunta e tanto. Já ouvimos homens fazerem comentários como os de Jim: "Admito que não sou perfeito em minha pureza sexual, mas será que posso conversar com você sobre um outro assunto?" Minha esposa chegou para mim terça-feira passada e me disse: "Jim, tenho algo a te dizer, mas não sei exatamente como começar. Vou ser bem direta. Não gosto de sexo e gostaria muito de que não precisasse mais ter relações." Fiquei estarrecido. Não sabia muito bem o que dizer, mas acabei perguntando: "É alguma coisa que estou fazendo de errado ou algo que posso melhorar?" Ela respondeu: "Não é nada com você. Todas as minhas amigas se sentem assim também. Não há uma que se salve." Por que as mulheres não querem ter sexo com os maridos? A resposta é que não têm um verdadeiro relacionamento com eles. Não sentem intimidade alguma. Esses maridos não permitem que a essência da alma dessas mulheres seja respeitada, amada e tem espaço para se expressar. Mas temos uma notícia que deve inspirá-lo. Todos os homens que conhecemos que estão praticando a submissão mútua têm uma vida sexual extremamente gratificante. Você quer aprender mais sobre a submissão mútua e a disposição de servir? Se sua resposta é sim, ótimo! Nos próximos capítulos, iremos discutir as características do exemplo do servo em relação ao casamento. Mais para o final do livro, eu lhe mostrarei como incorporar essa nova atitude e disposição à sua vida sexual. Perguntas para reflexão e discussão. 1. O que as palavras liderar como servo significam para você depois da leitura deste capítulo? 2. Que tendências você observa em si mesmo de fazer sacrifícios visando muito mais melhorar sua própria imagem do que, de fato, servir sua esposa? 3. De que maneiras importantes você reconheceu que servir não é algo que fazemos, mas algo que somos? 4. Este capítulo afirma que é impossível separar a posição do marido como líder de sua submissão e que o exemplo do servo deve ser o paradigma de sua liderança. Qual é sua reação a essa ideia? Até que ponto você crê nisso e aceita essa afirmação? Ela gera dúvidas ou levanta questões em sua mente?
5. De que maneira você descreveria seu estilo de liderança dentro do casamento? Como ele se compara ao estilo do servo? 6. Na sua opinião, o que Deus deseja que você faça em seu casamento em resposta àquilo que você leu até agora neste livro?